Muito bem, né, gente? Mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e a gente vai continuar falando um pouco a respeito dos verbos, porque é uma classe bastante complexa e que exige que a gente conheça todas as variações possíveis. Então a gente já viu que os verbos eles têm diferentes flexões, né? Nos modos, tempos, no número e na pessoa. Tudo bem? Além disso, existem outros aspectos a serem considerados, né? A questão das vozes verbais, das formas nominais e alguns diferentes paradigmas de conjugação. A gente já citou isso, nós vamos abordar mais detalhadamente, né? Cada uma dessas diferentes características dos verbos a serem consideradas. Então, voz verbal indica a relação que o verbo tem com o que a gente chama de sujeito sintático, né? Quando a gente for estudar funções sintáticas, nós vamos nos aprofundar nisso, mas é possível ter uma noção só com essa abordagem inicial. Então, a gente tem três vozes, a ativa, a passiva, que se divide em duas, analítica e sintética, e a gente tem também a voz reflexiva. A voz ativa é a mais fácil, né? A gente diz que a ação, a atividade ou estado tem a origem no sujeito, porque nem sempre a gente está falando de um verbo de ação, né? Tradicionalmente, a gente diz que na voz ativa, o sujeito é aquele que realiza a ação, então ele é o agente, né? Então o sol brilha no céu, tá o verbo aqui, ó, por exemplo. Mas não é uma ação propriamente, né? Brilhar é uma ação, obviamente, mas é um fenômeno da natureza, né? Que está acontecendo. Então o brilho aqui, ó, né, vem do sujeito sintático, o sujeito simples, sol. As crianças dormem cedo, né? De novo aqui, ó, existe uma ação, ela é desempenhada pelo sujeito simples, as crianças. Maravilha? Então, né, a gente vê assim, aqui no caso aqui, existe a correspondência entre a ideia de agente. Mas eu posso ter um estado, por exemplo, né, quando eu tenho um verbo de ligação, João é preguiçoso, então ele está realizando ação nenhuma, não é? Eu estou no estado, mas ainda assim a voz que está colocada aqui é a voz ativa, porque é sobre, né, João que eu estou declarando, né, essa característica aqui, que vai funcionar como predicativo do sujeito. A gente vai estudar isso mais detalhadamente, né, no estudo das funções sintáticas. A voz passiva, o sujeito é o paciente do processo expresso pelo verbo. Então, isso só vai ser possível quando a gente tiver os verbos transitivos diretos, né? O verbo transitivo direto é aquele em que a ação passa, a ação transita, né, entre um sujeito e o seu objeto. O objeto é o que completa, né, o sentido do verbo. Né? Quando eu digo assim, Hugo faz o exercício. Fazer é uma ação, concorda comigo? A ação de fazer depende de quem faz, Hugo, e do que é feito, o exercício. Né? Então, existe essa relação de transmissão. Não tem fazer sem quem faça, não tem fazer sem o que é feito. Né? Então, a gente vai ter duas diferentes formas de expressar essa voz passiva, com o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então, estou fazendo a transformação para você perceber aqui. Então, primeiro estou colocando ainda aqui na voz ativa, olha lá. O garoto salvou o cão. Está aqui, ó, o meu verbo é salvar. Alguém salva alguém, ou alguém salva alguma coisa, não é? Então, o garoto é aquele que realiza a ação. Ele é o agente da ação de salvar. A ação de salvar envolve quem salva e o que é salvo. Concorda comigo? Então, essa ação transita, né? E aqui, ó, eu não preciso de uma preposição obrigatória. Então, a gente diz que o verbo é transitivo direto. O cão vai desempenhar o papel de objeto direto. Tudo bem, vamos inverter. Vamos dar destaque para o cão, né? E não para o garoto. Então, o cão foi é o verbo ser, não é? Mais o particípio do verbo salvar, que aqui, né, é uma forma sintética, salvo. Então, ó, tá vendo? Tem um verbo aqui, ó, uma locução verbal. Ó. É o verbo ser, né, mais o verbo salvar. Então, o cão foi salvo pelo garoto. Isso aqui é o que a gente chama de voz passiva analítica. Então, o cão aqui, ó, é o sujeito sintático, não é? Mas ele sofre a ação, a gente diz assim, né? Ele é paciente da ação de ser salvo. Não é ele que salva o garoto, nessa nossa frase. Poderia ser, né? Mas nesse caso aqui, se a gente for inverter, o garoto salvou o cão, né? O cão não realiza a ação, ele sofre essa ação de ser salvo. E, então, isso aqui é um
é um verbo, né? Uma locução verbal. A gente vai dizer que isso aqui é um verbo de ligação. E salvo, né? Vai qualificar o cão, funcionando como predicativo do sujeito. E pelo garoto, a gente vai, né, ver essa função sintática também, é o que a gente chama de agente da passiva, né? Porque é ele que age. Na oração fica claro que é ele que realiza a ação de salvar. Mas como eu estou dando destaque para o cão que aqui na voz ativa é o objeto, passa a ser o sujeito. A voz passiva sintética, também chamada de pronominal, ela vai usar uma estrutura um pouco diferente. Ela usa o verbo na terceira pessoa, do singular ou do plural, mais o ser, que a gente chama de pronome, né, apassivador ou partícula apassivadora. Quando a gente estudar os tipos de sujeito, a gente vai ver que existe também o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. E as pessoas tendem a confundir. O que você precisa saber desde já é que o advérbio não desempenha o papel de sujeito, né? E o sujeito não pode estar precedido de uma preposição. Lá na frente nós vamos aprofundar isso. Então, vamos ver como é que se constrói isso aqui. Ó. Por exemplo, se eu digo, vende-se carro. O sujeito é indeterminado, porque eu não sei, né, quem vende. Não, mas carro funciona como sujeito. Por quê? Vou transformar aqui, ó, vou usar o verbo ser, mais o particípio do verbo vender. O carro é vendido. Ó. Então, o carro é o sujeito. Tudo bem? Então, essa aqui é só a forma sintética de dizer essa informação aqui que pode ser colocada de maneira analítica. Alugam-se casas, né? E aí é comum a gente ver esse erro por aqui. Está no plural porque o sujeito, né, está no plural. Então tem que haver uma concordância entre o verbo e o sujeito. Casas são alugadas, né? Ó, no singular, o carro é vendido. No plural, casas são alugadas. Então tem que haver uma concordância, né, entre o verbo aqui, ó, e o plural. Você vê que, né, o particípio concorda totalmente aqui, ó, com casas. Maravilha? Então, por isso que tem que haver essa concordância. E casas é o sujeito. Tudo bem? Sujeito simples, né? Não importa se é um ou se são mais seres, né? Se eu tenho um único núcleo, trata-se de sujeito simples. Isso também vai ser abordado na aula de tipos de sujeito. A voz reflexiva é aquela que, né, como um espelho, eu até uso aqui um exemplo nesse sentido, a ação vai e volta, né? O sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente do processo. O rapaz cortou-se na cozinha. Então, a ação de cortar é uma ação transitiva direta. Alguém corta alguma coisa, né? O cortou a carne. O é o sujeito, a carne é o objeto do ato de cortar. Então, o rapaz cortou-se, né? Então, ele é ao mesmo tempo aqui, ó, o agente da realização da ação, né? E ele é o paciente, porque ele cortou a si mesmo. Então, essa ação, né, vai e volta sobre o mesmo sujeito. Na cozinha, é só onde ele se cortou. A gente vai ver que isso aqui é um adverbial, né? É um advérbio, uma locução adverbial de lugar, né, que funciona como adjunto adverbial do ato de cortar-se. Mas isso a gente aborda de novo mais para frente, né? Eu me vi num grande espelho. Então, para você pensar e refletir sobre isso, como o espelho, né, reflete, o ato de ver é um ato transitivo direto. Alguém vê alguma coisa. Então, né, o sujeito aqui, ó, é o agente e o pronome aqui, ó, desempenha a função de paciente, né? Porque eu vi a mim. Esse me aqui, ó, lá na frente a gente vai ver que ele vai ser classificado como objeto direto, né? Quando a gente está falando da sua função sintática. E num grande espelho é onde, né, essa imagem foi vista. Tem a mesma função de na cozinha aqui anteriormente. Tá bom? Então eu vou apagar para a gente falar um pouquinho das formas nominais e no final a gente vê, né, sobre paradigmas, sobre modelos de conjugação verbal. Bom, seguindo então para a gente falar um pouco a respeito das formas nominais. Então, são três as formas nominais. São, né, vêm de verbos, mas podem assumir o valor de nomes, né, de substantivos, de adjetivos ou até mesmo de advérbios. Então, são três: o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? O infinitivo é a forma pura do verbo. Ele vai ter um valor equivalente ao substantivo. Então, a gente tem três conjugações: a primeira, a segunda, a terceira, a, er, ir, né? Quando o verbo é puro. Então, olha lá, se eu digo assim,
o saber é essencial à aprendizagem? Saber é um verbo, tudo bem? Mas aqui ele funciona como substantivo, porque logo antes dele eu tenho um artigo, né? Então é como se eu dissesse, a sabedoria é essencial à aprendizagem. Então eu poderia substituir esse termo aqui, que é um verbo no infinitivo, por um substantivo, e teria igual valor. Então, o saber, ó, se eu for olhar aqui o que é o verbo, né? É essencial, ó. Isso aqui ó, é o sujeito, né? Do verbo ser aqui, ó, desse verbo é. Então, né? É um verbo funcionando como se fosse um substantivo. O infinitivo pode ser que a gente chame de pessoal ou impessoal, né? Existe uma possibilidade de conjugar o infinitivo. Então, o verbo impessoal é quando a gente diz que a oração, né, é o sujeito. O verbo é o sujeito, mas não estou pessoalizando, não estou determinando. Então, lá, se eu digo assim, ó, estudar é bom. Então, tem um verbo aqui, outro verbo aqui. Então, qual é o sujeito de é bom? Olha, o sujeito de é bom é estudar. Então, estudar funciona como sujeito, né, desse verbo aqui. Ó. Então, o estudo, né, vamos supor que eu quisesse dizer assim, ó, o estudo é bom. Qual seria o sujeito de é bom? O estudo. Então, você consegue perceber que dá para, né, fazer essa alteração? Lá no terceiro ano, a gente estuda que esse verbo, né, que é um sujeito oracional, vai desempenhar o papel de sujeito. Então, isso aqui a gente vai chamar de oração subordinada a essa, não é? No papel substantivo, oração subordinada substantiva, subjetiva, não é? Porque desempenha o papel de sujeito mais aprofundadamente reduzido, né? Esse sujeito está reduzido de infinitivo. Então, a gente usa aí 6 nomes, né, para classificar só um. Enfim, da mesma forma a gente pode fazer isso aqui, ó. Queremos estudar, né? É uma locução verbal. São 2 verbos. O sujeito aqui é o sujeito oculto nós, né? Quem quer alguma coisa. Então, nós queremos é um verbo que funciona como transitivo direto. Vou apagar o estudo aqui, porque você já sabe que eu posso substituir. Então, queremos é um verbo transitivo direto. Então, quem quer alguma coisa. Então, ó, se aqui estudar funciona como sujeito, né? Pelo que a gente já viu, aqui estudar funciona como objeto, sempre de maneira impessoal, né? Queremos isso, ó. Estudar funciona como objeto direto, né, do verbo querer. Então, se eu for classificar essas 2 orações, né, essa aqui é a minha oração principal, nós queremos, e o que está sendo completado por um verbo, então ela funciona como oração subordinada a essa, substantiva, né, queremos alguma coisa, objetiva direta. Maravilha? Pessoal, então, quando eu tenho, né, o infinitivo que a gente chama de infinitivo pessoal, a flexão, a variação do verbo pode indicar a pessoa verbal. Era preciso nos mantermos calmos. Olha, então o verbo está aqui, ó, manter-se, né? Nos mantermos. Então, eu já sei aqui, ó, que a pessoa verbal é o nós, né? É a primeira pessoa do plural. Maravilha? É uma forma também de flexionar. Então, nos mantermos acordados é o sujeito, né, de era preciso. Vamos aprofundar isso mais adiante. Basta que você veja e entenda esse fenômeno e saiba que o infinitivo, né, funciona aí muitas vezes como um substantivo. O gerúndio é quando a ação está em acontecimento, em progresso, né? Isso aqui é AR, que é ando, ER endo e R indo, né? O menino se machucou jogando bola. Então, o verbo aqui, ó, é machucar-se, né? Um verbo reflexivo, como a gente viu agora na voz, né? Porque ele realiza a ação e sofre ao mesmo tempo. Então, esse jogando aqui, ele vai ter o mesmo papel de um adverbial. Então, é a circunstância, né? Quando ele se machucou? Olha, ele se machucou quando jogava bola. Então, como se tivesse um valor de advérbio esse gerúndio. Dizem também que o gerúndio pode assumir a função parecida com adjetivos. Eu digo assim, a água fervendo, né? Como se fosse a água que ferve. Então, estou delimitando no conjunto água uma característica, água fervente, né? Seria uma forma também de qualificar essa água. Então, teria valor de adjetivo. Ou, em alguns contextos, né, quando as pessoas usam como se fosse o modo imperativo. Então, pulem, né? Se eu sou um professor, instrutor de educação física. Então, você pode todos pulando, né? É como se tivesse o valor de uma ordem dada, o valor imperativo. Finalmente, o particípio é a ação concluída, ela tem o valor de adjetivo.
Então, aqui eu tenho o ado e o ido, né? Eu não tenho o edo, né? Quando é da primeira conjugação, vira ado, né? Então, amar, amando, amado, né? Se eu tenho a segunda conjugação, comer, comendo, comido, né? Ó, só tem o ido. Partir, partir, partindo, partido. Então, é a ação já concluída. E agora sim, ela tem sempre valor de adjetivo. Olha lá. Trabalhos feitos a lápis serão desconsiderados. Ó, o verbo está aqui, ó. Eu tenho dois particípios aqui, ó, considerados e feitos. Isso aqui alguém chama de particípio sintético. A gente vai ver também no paradigma de conjugação, porque o verbo fazer é um verbo irregular. Então, feitos, né? Então, trabalhos feitos a lápis, né? Tudo isso aqui é o meu sujeito, de serão desconsiderados. Ó. Esse feitos aqui, ó, concorda, né? Em gênero e número com trabalhos. Então, ele tem função de adjetivo. Né? É um particípio do verbo fazer. Né? O trabalho foi feito aqui, dentro do sujeito, né? Ele vai funcionar como adnominal. Isso também é uma função sintática que nós vamos ver. O livro foi lido com cuidado. Ó. Aqui, ó. Aqui ele não está dentro do sujeito, porque o sujeito é o livro. O livro, né? Eu tenho um verbo de ligação, lido. Né? É o particípio do verbo ler. Né? A gente não viu quando é R, endo, ido. Né? Ler, lendo, o livro foi lido. Aqui, então, funciona como adjetivo, né? Qualificando aqui na função de predicativo. Também nós vamos ver, né, mais adiante, quando a gente estudar as funções sintáticas. Né? Pode estar dentro do objeto também. Ó. Alguém tem alguma coisa, um verbo transitivo direto, um coração partido. Né? Dentro do objeto, ó, partido qualifica coração, partir, partindo. Né? Partido aqui, ó, funciona como adjetivo. Então, o particípio sempre vai ter esse valor. Eu vou verificar quanto tempo temos. Nos 17 minutos. Se eu vou falar ainda, vou apagar aqui, vou falar ainda hoje sobre paradigmas de conjugação. Vamos lá então. Quais são os diferentes modelos de conjugação verbal, né? O que a gente chama de paradigmas de conjugação. Né? A gente tem os verbos que são regulares, em que a desinência segue um padrão de variação. Então eu coloquei aqui, né, das três conjugações, a R, R e R, para que vocês possam ver, né? Então, ó, você vê que o radical, né, o lexema permanece o mesmo. Amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Né? Se mudou aqui para ER, o verbo é beber, né, no infinitivo, né, segue o mesmo padrão, ó, S, I, né? Só que muda aqui a vogal temática, não é mais A, I, senão E. O verbo no IR, a gente pode ter algumas modificações, principalmente aqui, ó, né? Na primeira do plural e na segunda do plural. Olha a diferença, né? O verbo é partir. Então, amo, bebo, parto. Aqui da mesma forma. Amas, bebes, partes. Não tem como ser o I aqui, ó, porque senão seria um outro tempo. A gente está usando o presente do indicativo, né? Tu partes, ele parte, né? Que pode ser cortar alguma coisa ou então deixar, né? Abandonar, sair, seguir. Então, nós partimos, nós partimos. Ó, então, aqui deixa de ser o E e passa a ser o I. A mesma questão com relação à tonicidade, né? Qual é a sílaba forte ou a sílaba fraca? Acontece, eu estou marcando aqui para que você possa ver, né? Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Então, né, na primeira, segunda e terceira, e na terceira do plural, né, na primeira, segunda e terceira do singular, e na terceira, a sílaba tônica está no radical. Amo, amas, ama, amam. Né? E na primeira e na segunda do plural, amamos, amais. Né? Então a gente vai chamar, quando a tônica está no radical, né, a gente chama isso aqui de risotônica, né? Porque aí raiz, riso, né? Risotônica. Né? Aqui também, né? A última aqui, inclusive, também é uma forma risotônica. E quando a tônica, né, não está no radical, mas está na desinência, a gente chama de arrisotônica. Isso quase não é cobrado, mas é bom que a gente mencione. O verbo irregular, ele apresenta algumas modificações com relação ao radical ou às desinências. Por exemplo, o verbo trazer, né? TRA está igual aqui, ó. Trago, trazes, né? Então, existe uma diferença na desinência. Olha o verbo, né, fugir, por exemplo, aqui, ó, né? Se eu for usar o verbo fugir,
fujo, ó. A primeira, ó. Fujo, fugimos, fugis. Mas tu foges. Aqui eu não consigo usar o J, o G, porque senão fulgo, né? Não seria possível, porque GH, né? GEG, GIG, GOG, GUGU, né? Então, eu fujo, tem que alterar aqui, ó, a letrinha. Então, já é uma alteração que mostra que o verbo é irregular. Ao contrário desses aqui, ó, em que o radical permanece o mesmo, né? Então, já tem uma alteração no radical para adequar a sonoridade. E aqui eu tenho outras alterações que você vê que muda aqui, né? O verbo é em U, mas tu foges, ele foge, nós fugimos, vós fugis, eles fogem. Maravilha? Isso que a gente chama então de verbos irregulares. Outra categoria de verbos irregulares, né, a gente vai chamar de anômalos, porque existe uma completa transformação da forma verbal, né? O verbo ser, o verbo estar, o verbo ir, o verbo vir, né? Eles são tradicionalmente assim, tem esse funcionamento. Então você observa que existe uma diferença muito grande. Se a gente for mudar de tempo, a gente vai ver muito mais diferenças, né? Mas eu sou, tu és, ele é. Então, né? É o mesmo verbo, é o verbo ser. Nós somos, vós sois, eles são, né? Mas olha como é diferente aqui, né? E a segunda e a terceira pessoa. Ou se fosse, por exemplo, o verbo ir, né? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Então, olha como essa pessoa aqui, né? Varia. Então, existe uma completa transformação, né? Ó como é o verbo, ó como ele é conjugado, né? Se eu for lá para o perfeito, eu fui. Então, muda completamente, né? Eu era. Se eu vou pensar lá no ser, por exemplo, no imperfeito. Então, são verbos que apresentam profundas transformações do radical, inclusive. E a gente tem os verbos que não têm todas as pessoas, né, que a gente chama de verbos defectivos, e outros que aceitam mais de uma forma, principalmente do particípio, que a gente chama de abundantes. Então, nos defectivos, né, então existem alguns verbos, como colorir, por exemplo, né, eu coloro, não tem, né, não existe essa forma formalmente falando. Então, abolir, da mesma forma. Tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem, né? Não tem aqui, ó, a primeira pessoa. Né? Existem outros verbos, como reaver, por exemplo, que só tem o nós e o vós. Ó. Nós reavemos, vós reaveis. Então, eu reavejo. Não existe essa forma no presente do indicativo, ao menos, né? Ou como o verbo doer, né? Então, eu dou, tu dóis. Não. Alguma coisa, isso, né? Dói, né? Ou essas coisas doem. Então, só tem a terceira do singular e a terceira do plural. Então, esses que não tem todas as pessoas, quando falta para nós, né, na hora de conjugar uma determinada pessoa, a gente chama o verbo defectivo. Finalmente, a gente tem os verbos que a gente chama de abundantes, né? Como eu disse para vocês, a regra que a gente vai aplicar é a seguinte, ó, né? Uma regra em geral. Se a gente estiver usando como auxiliar o verbo ter ou haver, a gente usa essa forma regular, né? Com ado ou com ido. Se a gente estiver usando ser ou estar, a gente vai usar a forma irregular, ou a forma sintética. Então, por exemplo, ele tinha, ó, vou usar o ter, ele tinha sido aceitado, né, na turma. Ele foi aceito no curso. Né? Então, ele havia sido elegido. Né? Eu estou eleito presidente. Né? Extinto, extinguido. Vamos fazer a mesma coisa. Então, ó, toda vez que tiver aqui, ó, o ado ou o ido, a gente vai usar quando a gente tiver os verbos ter ou haver, né? E a gente vai usar essa forma sintética, extinto, eleito, aceito, por exemplo, com o verbo ser estar. Impresso, imprimido, né? As pessoas fazem muito essa mesma confusão. Então, o peixe está, né? Se você está, então extinto, né? Ele havia extinguido aquela espécie. Tudo bem? Então, é só para mostrar para vocês que os verbos realmente têm muitos comportamentos, são muitas categorias, você deve revisar as aulas anteriores, e nós ainda vamos estudar outras peculiaridades, né, dessa classe morfológica tão importante para nós. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela sua atenção.